E aí, mais uma vez, boa noite, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Tudo certo? Samir, ainda não, vou colocar, juro que vou colocar essa semana, tá? Eu esqueci, eu tô na meio da correria, mas eu vou colocar essa semana para você lá, tá? Né? Que isso, foi erro meu, deveria ter colocado lá essa semana. Então, a aula de hoje não vai ser tão extensa igual a semana passada, quem veio semana passada viu que foi três temas, né, que nós discutimos, e eu até deixei o segundo reinado para hoje, porque semana passada era feriado e tudo mais. Espera aí. Galera, qualquer dúvida, pode parar a aula, como sempre, não quer um bate-papo. Qualquer dúvida, pode parar a qualquer momento, tá? Samira, mas eu vou colocar para você, tá? E você fica atualizada com as aulas, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite. O tema de hoje é Segundo Reinado. É o assunto disparado que o Enem mais gosta de cobrar. Em todos os índices de que você vai pesquisar, o Segundo Reinado está disparado nos temas. E eu espero que hoje a gente seja um facilitador para vocês, para entender o assunto e pegar como o Enem gosta de cobrar, porque ele tem um jeito que ele gosta de cobrar nesse assunto, que é o segundo reinado. Vocês vão acabar percebendo durante as questões, eu vou dar algumas dicas para vocês. Como sempre a gente tinha combinado, né, eu vou fazer um apanhado, um resumo bem breve sobre o contexto para a gente entender, se situar onde nós estamos, ver o que está acontecendo naquela época, para a gente poder fazer uma ligação do assunto com as questões. Então, o contexto que a gente tem para entendermos o segundo reinado, a gente tem que contextualizar o período. Para entender, primeiro, houve a abdicação do Dom Pedro I. Simplesmente cansou, virou para o filho e falou, filhão, fica com o reinado aí, porque papai está cansado, já cansei desse rolê aí. Mas tem aquela coisa, né? O Pedrinho, o filho dele, só tinha 5 anos nessa época, quando ele deu a louca nele e resolveu abdicar do trono. E nisso ele não podia assumir o trono, né? 5 anos, é uma criança, né? Quase um bebê. E assim começa o período regencial, depois da abdicação de Dom Pedro I. O período regencial, basicamente, é quando uma pessoa mais velha, no caso, governa em nome de uma criança. Durou por 9 anos. Aí, quando o Dom Pedro II, fez 15 anos, ocorreu o golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi basicamente que os partidos políticos da época, eles adiantaram a maioridade do Dom Pedro II para que ele pudesse assumir. Isso é para poder melhorar a estabilidade política, que estava começando a ter muita revolta. Tipo assim, não tinha uma figura central, né, uma figura que desse poder, que pusesse poder naquele território. Então, com isso, começou várias revoltas. E com a forma de apaziguar, ocorreu esse chama golpe da maioridade, que adiantaram o processo de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o poder com 15 anos. E no dia 23 de julho de 1840, é quando ele assume e assim começa o segundo reinado de fato. É basicamente isso aqui, galera. Ele assumiu aos 15 anos e, tipo assim, foi muito, muito, muito longo o reinado dele. Durou 49 anos, né? Foi até 89, 1889. Então, apesar de bem jovem, ele conseguiu levar o reinado por bastante tempo. Isso muito em questão da estabilidade política que ele conseguiu.
manter por muito tempo essa estabilidade, agradava gregos e troianos, no caso, conseguiu fazer a conciliação entre os liberais e conservadores, os liberais que eram conhecidos como os Luzias, e os conservadores que eram conhecidos como os Saquaremas, que eram dois partidos políticos da época, mas que, por nomes bem diferentes, liberais e conservadores, se assemelhavam bastante. Se divergiam só em alguns pontos. Por exemplo, quanto à centralização do poder, os conservadores queriam o poder centralizado, enquanto os liberais queriam descentralizar esse poder. E tem uma frase que até muitos historiadores usam pela época, que nada mais conservador que um liberal no poder. Ou seja, são bem parecidos. E também teve a Guerra do Paraguai, onde o Brasil saiu vitorioso, que foi que deu ainda um status maior ainda para o Dom Pedro II, né? Lá em 1847, foi criado uma espécie, um modelo de parlamentarismo, que foi conhecido como parlamentarismo às avessas. Mas como assim parlamentarismo às avessas? É porque os ministros eram indicados, mas eles em si não podiam meio que ter o poder final de decisão. Sempre era o imperador, no caso, Dom Pedro II, o poder moderador, no caso. Indiferente do parlamentarismo britânico, que eles tentaram meio que copiar, onde os ministros que decidem e fazem a votação. Lá na Inglaterra, na época, o rei só tinha um papel simbólico, ele não decidia nada, igual aqui no Brasil acontecia. Por isso que é meio que um parlamentarismo às avessas, né? Porque tentaram meio que copiar lá na Inglaterra, mas não foi 100% igual. Até aqui tá ok, galera? Alguma dúvida? Tá dando para entender direitinho? O áudio tá bom, hein? Tudo certo. Não, parlamentarismo é o que mesmo? Oi? Não entendi. Parlamentarismo é o que mesmo? É uma espécie de organização política. Igual aqui no Brasil, a gente tem uma república federativa, onde tem um presidente, certo? Na Inglaterra, tem um parlamentarismo, onde o gabinete lá, eles vão definir o primeiro-ministro e ele vai tomar conta das decisões, entendeu? Ah, é verdade, Só a lembrei. organização da forma das decisões, dos poderes. Uhum. Vamos seguir, então. Uma coisa importante, né? A economia da época era baseada no café. O café era o principal produto do Brasil nessa época. Era muito valorizado, estava uma crescência gigante, e graças à tarifa Alves Branco, o que era a tarifa Alves Branco? Ela aumentava o valor dos impostos das importações. Tinha um valor X se importasse um produto que não tivesse no Brasil, e um valor 2x se importasse um produto que tivesse parecido no Brasil, a modo de melhorar a questão da indústria e do comércio interno. E com isso começou um crescimento industrial desenfreado. Teve um surto industrial nessa época, e tinha como figura principal o Barão de Mauá, que era um grande investidor. Tinha investimentos em todas as áreas que vocês imaginaram, bancos, indústrias, de todas as formas possíveis. Além disso, também teve a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, onde a Inglaterra estava combatendo o tráfico negreiro e obrigou o Brasil também a parar com a escravidão. Só que aí a famosa lei para inglês ver, né? Essa lei Eusébio de Queiroz, porque o Brasil estabeleceu o fim da escravidão em 1850, mas a gente sabe que não ocorreu dessa forma, né? Por isso que tem esse ditado, para inglês ver, né? Foi só criar ali para a Inglaterra tirar o pé do Brasil, mas no Brasil mesmo continuou rolando escravidão por um bom tempo. Mas se por um lado o Brasil ele se desenvolvia, tinha esse surto industrial, a sociedade ela ainda era agrária e escravocrata, né? Graças ao poder dos cafeicultores que não queriam acabar com isso. E apesar dessa pressão da Inglaterra, nada se fez para acabar com a escravidão. Somente em 1888, que vocês já devem estar cansados de ouvir, né, sobre a Lei Áurea, 1888, que vai, de fato, acabar com a escravidão, né? Mas que também a gente pode levar em consideração que
faltou uma política, né, de amparo dos escravos que foram libertos, né? Eles foram marginalizados, deixados à mercê da sociedade e acabaram piorando a questão da economia e tudo mais, e foi um caos, né, que até hoje é no Brasil. Aqui eu citei as leis abolicionistas mais importantes para a gente se situar. A Lei Eusébio de Queiroz, que foi de 1850, que era para acabar com a escravidão, a gente sabe que não ocorreu de fato, em 1850. Lei do Ventre Livre, que era que qualquer criança nascida de escrava não era mais escravo, estava livre, mas a gente sabe também que não aconteceu. E a Lei do Sexagenário, que era escravos acima de 65 anos também estavam libertos, coisa também que não aconteceu. E somente na Lei Áurea, que aí sim, aquela romantização, Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea e tudo mais, aí de fato ocorreu o fim da escravidão. Pô, eu achei que essas leis aí funcionavam, apesar que eu parei pra pensar e... Não, é por isso que tem essa famosa frase, lei para inglês ver. Eles criaram para a Inglaterra meio que parar de vir no Brasil, porque a Inglaterra mandava carta, fazia a apreensão dos navios negreiros, e criaram essas leis, né, no caso, mas que, de fato, elas ficaram um bom tempo só escritas, né, não foram, de fato, colocadas em práticas. Somente na Lei Áurea que realmente cessou a escravidão. Tanto que essas leis, tanto a Eusébio de Queiroz, a Ventre Livre e a Sexagenário, vieram antes dessa Lei Áurea, foram tentativas de tentar conter a escravidão, mas de fato não ocorreu. Show? Showzaço. Como tudo que acaba, tem uma crise, né? Tem alguma coisa que acontece, tudo tem um início, meio e fim, né? Começou com a insatisfação dos cafeicultores com a Lei Áurea, né? Tinham trabalho escravo para poder movimentar a colheita do café, e com essa perda dos escravos, começou uma revolta entre os cafeicultores. Além disso, muitas dívidas externas também. A Guerra do Paraguai, que eu comentei com vocês, durou por 6 anos, onde o Brasil saiu vitorioso. Até hoje ninguém sabe o que de fato motivou essa guerra. E quem combateu foi a maioria, tinham militares, mas também escravos, onde prometiam liberdade, alforria para ele e para a própria família, e que também não ocorreu. Essa desvalorização dos militares também foi um fator crucial para essa crise do fim do Segundo Reinado. E também um modelo político contestado por todos, tanto as revoltas de grupos que apoiavam o abolicionismo, o fim da escravidão, tanto pelos cafeicultores, tanto pelos militares. E com essa gama de coisas, não tem ninguém que suporte, né? E com isso se dá o fim, em 1889, com a proclamação da República, o fim do Segundo Reinado. Isso aí cenas dos próximos capítulos, né, galera? Que a gente vai comentar. Alguma dúvida desse Não, tô resumo? tranquilo. Mais alguém aí, gente? Tudo certo? Foi tranquilo de entender? Foi só um resumo para a gente poder entrar nas questões e não ficar meio perdidos. Show, Samira. E agora vamos para onde vocês gostam, né? As questões. Aqui um padrão do jeito que o Enem gosta, né? Com 2 textos para a gente dar uma comparada. Vamos direto aqui para o comando. Vou ler para vocês. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o... Ou seja, a gente vai ter que pegar os argumentos que estão no texto 2 e ver o que elemento que ele está complementando no texto 1. Vamos lá, então. Texto 1.
Em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888 por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Sobre o fim da escravidão no Brasil, que elemento que está no texto 1 que ele é comprovado no texto 2? O que vocês acham? Claro, Samir. Volto. Essa questão ela tem um nível de dificuldade um pouco maior. Vai lá para ver as alternativas. O que você acha, André? Qual a resposta? Eu também acho que é, hein? Então não foi difícil para vocês, não? Vocês estão sabendo muito já. Nem precisa de aula mais, é todo mundo fechar o caderno de história. Isso aí, galera. O significado político da abolição. Ele meio que descreve, né, nos textos, como é que foi essa política na época do fim. Um pouco antes do fim, um pouco depois de como ficou, né? Gostei, parabéns. Parabéns, Samira, que respondeu. Parabéns, André. Alguma dúvida aqui? Não, né? Não, tranquilo. Show, galera. Parabéns. Depois de uma aula de matemática, né, a história fica na mão com açúcar, né? Fica fácil. Questãozinha agora com a imagem. Aqui a gente vê uma pintura, um desenho do Dom Pedro II, que foi feito mostrando ele sério, uma pessoa madura, né, bem posturada, com pose. Essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Ou seja, ele ainda tinha 25 anos, né? Uma década ele entrou com 15. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam o que vocês acham que quiseram mostrar, pintando um jovem de forma séria, com pose? Alguém marcava alguma coisa, alguém não marcava nada? Todo mundo foi de B. Galera, eu fico muito feliz. Galera, vocês estão muito bom, que isso? Vocês estão bem demais. Exatamente. De como
ainda era assumiu bem jovem, né? Como forma de mostrar para a sociedade que, apesar de jovem, ele era o cara que conseguiria levar a nação em frente. O governo se dispôs a essas táticas de demonstrar o quão ele era maduro, ele tinha poder, força de poder conseguir levar o Brasil, né? Governar o Brasil. E a letra B, né? Exemplifica bem isso. Um imperador adulto que governaria segundo as leis, mesmo com 25 anos. Isso aí. Vai todo mundo fechar o caderno de história. Já estou vendo isso. Tomara. Aqui é um texto, é uma típica questão que a resposta está no texto. Se você souber ter uma interpretação boa, fica fácil. Vamos lá. Nesse trecho de suas memórias, Luiz Gama ressalta a importância do quê? Vou ler o texto para vocês. Sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa da Mina, na Boa de Nação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era de baixa estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio. Era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Qual alternativa vocês marcariam? Que importância que o Luiz Gama aqui, ele ressalta. Vamos ver, deixa eu ver o chat. Samira acha que é. Alguém discorda, alguém concorda? André também acha que é a letra E. Mais alguém? Pensa diferente? Galera, então, nessa não é a letra E. É a letra B de bola. Guilherme acertou. É porque aqui no texto, ela deixou na dúvida, né? É porque o texto, ele fala muito sobre a questão de meio que um orgulho que ele tem da mãe dele, né? Conta a história que ele é filho natural de uma negra africana livre, que ela é pagã, recusou o batismo, ou seja, seguiu na sua crença, e fala de uma forma orgulhosa disso, né? Então, a importância para manter de forma adequada a estratégia da resistência cultural é uma coisa bem importante. Deu para entender o porquê de ser a letra B? Deu, tranquilo. Entendeu mesmo, Samir? Então, tá ótimo. Nessas questões de interpretação, a gente tem... pode ter outra questão que encaixe, mas não é a alternativa que está pedindo o comando, entendeu? Pode ser que esteja certo o que fala na alternativa, mas não é o que o comando pede. E tem muitas questões que são assim, entendeu? A gente tem que ficar meio que espertos com isso. Senão perde questão de bobeira. É em 2018. Essa é fácil depois dessa aula, né? Depois de ter a aula. Eu quero ver se fica fácil para vocês compreender do que o texto está falando para poder responder
de forma adequada à questão. Depois da aula fica fácil responder a questão. Ó, as práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento. Vamos ver, em 2018 essa questão. A poetisa Emília de Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena que, sem ser hábil, é, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Que alternativa vocês marcariam? Que movimento que o texto fala? Essa é mole, né, galera? Muito fácil. Depois da aula, principalmente, né? E essa última frase, esse último trecho aí, conseguiriam pegar essa questão mesmo? Creio que sim, porque nenhuma combina com. Dava para ir por exclusão, né? É, então. Questão boa sobre a Guerra do Paraguai. Do lado esquerdo aqui, a foto de representa uma charge, né? Representa um soldado chegando parece, sei lá, em um sítio, alguma fazenda, e vendo ainda o pessoal. Ele é um negro, que foi para um escravo, que foi para a guerra, e chegou e vendo o pessoal ainda sendo chicoteado, né? E o texto diz o seguinte: de volta do Paraguai. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver a sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria, como era conhecido os escravos que foram à Guerra do Paraguai, que lutaram na Guerra do Paraguai, evidenciada na... Qual a alternativa, vocês acham? Samira acha que é A. Alguém concorda? Alguém discorda? Guilherme também acha que é a letra A. André também acha que é A. Isso aí, galera. Certíssimo, né? Porque, igual eu tinha comentado com vocês, os voluntários da pátria, né? Como eram conhecidos, esses escravos que foram para a Guerra do Paraguai, eles receberam falsas esperanças, né? Falsas notícias de que seriam recompensados com isso e aquilo. Dentre eles, seria que os familiares seriam libertos após a guerra junto com eles. E isso, de fato, não aconteceu, né? Então, o que a charge mostra bem, ele voltando e vendo seus amigos sendo chicoteados, e o próprio texto fala sobre isso, né? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema? Ficou não. Certo? Certo. Então,
questão agora de 2013. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Como, então, de acordo com o texto, como que ele defende, né, que deveria ocorrer o fim da escravidão? Vamos ler. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo tampouco por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Então, como que Joaquim Nabuco, que é o autor do Abolicionismo, o livro de 1883, ele defendia que deveria ser o fim da escravidão? Qual alternativa vocês acham que é a certa? Isso aí, galera. Teve um spoilerzinho aqui, mas é a letra C. Foi fácil essa, né? De acordo com o texto, essa é bem interpretação de texto, Essa é bem tranquila. Porque as outras alternativas também não fazem letra A, copiava o modelo haitiano, nada a ver. Incentivava por ações judiciais. Também, né? Como que o negro vai ter direito a uma ação judicial, né? Indenização dos senhores, também, nada a ver. E libertação paternalista também. Então, essa aqui era só ir eliminando também, que não tinha nada a ver as alternativas. Conseguiu pegar, tem alguma dúvida, Aldir, sobre a aula, alguma coisa do tema? Quer que volte alguma coisa para você? A gente volta sem problemas. Tá? Essa aula de hoje você estava semana passada, né? Que foi 3 temas, foi uma aula bem mais extensa, né? Como é um tema hoje que é bem tranquilo, apesar de cair muito, mas é bem tranquilo, vai ser um pouco mais rápida, mas depois da gravando eu vou postar no LS Semana, no YouTube, e eu jogo lá no grupo para vocês. Você pode rever ela, sem problemas. A aula de hoje é bem rápida, beleza? Qualquer dúvida, galera, quiser que volte alguma coisa, pode falar, que aqui é a hora, tá, de tirar dúvidas e tudo mais. Alguma dúvida também dos temas anteriores? Vamos lá, mais uma questão agora, essa é um pouco mais antiga, de 2010. Ele pergunta, uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre o quê? Vamos ver os textos. Nem gosta demais de colocar 2 textos e perguntar sobre eles, fazer uma ligação. Substitui-se, então, uma história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes, onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania, os motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a do Paraguai. Segundo texto. O imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantém o status quo na América Meridional, impedindo a ascensão
do seu único estado economicamente livre. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. Conseguiram entender mais ou menos o que está falando nos textos? Deixa eu ver as opções antes. O que vocês acham que as narrativas estão refletindo sobre o quê? Assim que puder, então você volta no texto ali. Óbvio. Ok, valeu. Ah, tá. Samira acha que é a letra D, mas alguém acha alguma coisa, acha outra coisa, concorda com ela? André acha que é letra C, e a Samira letra D. Mais alguém? Só os dois? Um acha que é letra D, outro acha que é letra C. Vamos então analisar. Letra C. O resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha. E letra D. A dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre o motivo dessa guerra. Vamos ver se fala sobre intervenções britânicas no texto. Então, acho que a resposta a C não encaixa bem aqui, porque o foco das narrativas é sobre a falta dos motivos, né, do que levou até essa guerra. E até hoje é bem discutido sobre isso, que não tem o porquê realmente, ninguém fala o porquê realmente, só tem teorias conspiratórias, né, que falam que porque o Paraguai era um estado economicamente livre no meio da América e não queriam aceitar isso, mas só teorias. E por isso, a alternativa certa é a letra D. Conseguiu entender, André, por que a letra D? Não, Consegui, é que eu não sabia que no... escutei as histórias sobre a crueldade e tal, mas não sabia ah, que sim. ninguém sabia o motivo até hoje, né? Só tem as teorias conspiratórias. E também até no texto aqui fala, deixa eu ver, por uma crônica de detalhes, onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos. E também aqui embaixo, no texto 2, fala, essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Então, fica sendo a letra D. Alguma dúvida, galera? Tudo certo? Certíssimo. Ninguém dormindo ainda não, né? Vocês têm mais uma aula hoje ainda? Tem, até as 10.
Galera, isso é tudo, pessoal, por hoje. Hoje foi um tema mais rápido, é um tema bem fácil para falar a verdade, e que o Enem gosta muito de cobrar. Não sei se você, o que vocês perceberam que é o foco das questões que o Enem gosta de cobrar nesse tema? Vocês perceberam algum padrão? Escravidão? Ah, isso mesmo, André. Eles batem o tempo todo em escravidão. Uma vez ou outra cobram a guerra do Paraguai, alguma coisa assim, mas o que despenca muita questão, sim, e 80% é sobre escravidão. É bom entender esse processo, como a sociedade reagiu à escravidão, como ficou a sociedade, né, as cidades, enfim, a estrutura econômica do país depois que esses negros foram libertos, e também o período que antecedeu um pouco ali aquela Lei Áurea, de que de fato ocorreu a libertação dos escravos. Isso, Samira, sempre tem padrão de cobrança, se vocês conseguirem pegar esse padrão, porque é muita coisa para estudar para o Enem, né, galera? Não tem como a gente saber tudo, de tudo, de tudo. Se você pegar o que gosta de cobrar ali e ter o feeling de sempre perceber no texto alguma deixa ali para responder a questão, vai dar tudo certo. Mais alguma dúvida em relação ao tema? Tenho, não. Show. Galera, muito obrigado, então, pela atenção de vocês mais uma vez. Eu vou colocar as aulas para vocês lá essa semana e envio lá no grupo. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido de ajuda para vocês aí. Encontrei estes resultados. Tá ok? Muito obrigado, viu, pela atenção de vocês.